Olá, boa noite, tudo bem? Vou esperar mais algumas pessoas entrarem, né, para nossa live especial para os jovens, né, começando esse projeto que Deus trouxe, né, ao meu coração, para que a gente pudesse estar falando, né, um pouquinho sobre chamado, sobre vocação. Olá, todos sejam bem-vindos. Lucas, Aline, a Lude já tá aqui. Eu tenho duas convidadas hoje que vão estar conosco. E antes da gente iniciar, a gente vai estar passando convite para algumas pessoas acompanharem, né? E aí convido você a também chamar outros jovens para estarem assistindo essa live que vai ser com duas meninas muito especiais, né? Chamar elas aqui. E para Tainara, que vai estar compartilhando uma palavra, né, conosco. Olá, Lude, tudo bem? Oi, Tá me ouvindo bem? tô te ouvindo. Dá pra me ouvir bem também? Também, tudo ótimo. Deixa eu chamar aqui. Eu mandei o convite para Tainara, vamos ver se acho que caiu a internet dela. Eu mandei o convite para ela também, para ela já entrar, para que eu possa apresentar vocês, né, Lute? Estamos começando aí esse esse projeto. Eu queria contar um pouquinho, né, para quem está nos ouvindo, para ficar salva essa live. Depois, se vocês também quiserem compartilhar, falar um pouquinho como que surgiu, né? O que veio, né, ao meu coração. Também quero deixar uma palavra, né, para os jovens. Não foi ainda. Vamos ver se o ok dela. Não, tá caindo, acho muito a internet dela lá. Eu mando e Eu ia ela. pedir pra enviar de novo Pois o é, eu convite. mandei. Vamos ver assim, ó. Tainara, se tu entrar de novo, pega e manda, solicita a entrada. A hora que tu entrar. Vamos ver aqui. Ela não tá aqui. Ela saiu. Ó. Eu mando, só que daí como ela não tá aqui, Hum, entrar ao vivo, vamos ver se agora vai. Eu não vi se ela voltou. Ah, agora deu. Olá, tudo bem? Tá Boa me ouvindo? noite. Sim, sim. Então tá, boa Na verdade, noite. eu não aceitei porque antes eu não estava conseguindo ouvir. Aí eu entrei no aplicativo de novo e deu certo. Ah, então tá bom. Então, antes da gente iniciar, né, eu quero falar um pouquinho como que surgiu, né, esse momento aqui que a gente vai estar fazendo, né, durante o tempo que o senhor permitir, né, porque foi algo que veio dele. E a primeira pessoa que eu compartilhei foi a Tainara, né? Conversei com ela na hora topou. Mas é algo que o Senhor colocou no meu coração em chamar jovens, né, para estarem aqui, para compartilharem as palavras que Deus já tem dado a vocês, né, no coração de vocês. E como a gente já se conhece, né, meninas, eu sei, né, da vida de vocês, conheço vocês, assim, sei que vocês são meninas tementes. A Lud faz um trabalho aí comigo muito legal, né, junto com a mãe dela. Já fizemos uma live lá também, falando um pouquinho, né, da questão da importância da leitura. E ela já tinha feito, né, também, de trazer a música. E aí eu convidei a Lud para ela estar com a gente, para ela poder trazer, né, as canções, usar também o dom e o talento que Deus deu para ela, que é um pouquinho do que a gente vai conversar hoje, né, Tainara? Então, quando eu conversei com a Tainara, a gente pensou em alguns temas para a gente estar fazendo essas lives, e o primeiro, né, que nós optamos foi sobre vocação. Então, uma vez no mês, né, talvez de 15 em 15 dias, conforme a gente for vendo, assim, a gente vai estar trazendo essas lives, a gente vai
convidar outros também para estarem aqui conosco, né? Outros jovens. E nós gostaríamos que você também fosse despertado, né? Você que é jovem, que está nos acompanhando, a estar meditando na palavra. Se você não tem o hábito, né? Separa aí um momento para você ler as escrituras, aprender com o Senhor, porque na Bíblia a gente tem as instruções para tudo na nossa vida, né? Então foi algo que o Senhor, né, despertou meu coração para chamar a juventude, porque eu creio muito, né, nesse mover espiritual, nesse despertar espiritual de jovens, jovens que realmente temem ao Senhor e que estão pautados na palavra. Então, a nossa primeira convidada para estar ministrando o tema hoje vai ser a Tainara. E aí, antes da gente iniciar, eu quero fazer uma oração, né? Entregando esse momento ao Senhor, as pessoas que vão estar aqui conosco, que convidem outros jovens também. E a Ludmila vai fazer o louvor e depois ela vai voltar no final, né? Para ela também trazer essa canção. Ela preparou 2 canções para gente. E aí, depois a Tainara vai estar compartilhando a palavra, tá bom? Pai, nós queremos, Senhor, agradecer a Ti por esse momento. Nós colocamos aqui as nossas vidas, tudo o que nós vamos falar, Senhor. Nós entregamos essa rede social a Ti, porque sabemos que todas as coisas foi o Senhor quem criou, Pai. E um dia o Senhor iluminou a mente de jovens para criarem esse Instagram e nós queremos usar tudo isso para a Tua glória, Senhor. Por isso nós apresentamos aqui as nossas vidas, Pai. Quero colocar aqui a vida da Ludmila, a unção que está sobre ela, para que flua, Deus, através desses louvores. A vida, Deus, da Tainara, tudo aquilo que ela preparou aqui para compartilhar conosco. O zelo que ela tem pela palavra, Senhor. Que o Senhor possa usar ela como uma flecha, Senhor. Não somente nessa noite, mas em todo o tempo, Senhor. E as pessoas que vão ouvir depois, Senhor. Que o Senhor ministre e que os nossos corações estejam abertos para ouvirmos, recebermos a Tua palavra e sermos transformados, Pai. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, Ludmila, pode aí começar, né? E é com você. Bom, obrigada, Renata. Eu faço parte de tempo, está nascendo em minha nação. Eu sou fruto de uma semente que foi plantada há muito tempo atrás por meus irmãos. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. Geração que depois Saul. Geração que de Davi. Geração que depois Saul. Geração que de Davi. Para um tempo de novo. Faço parte de um novo tempo. Está nascendo em minha nação. Eu sou fruto de uma semente. Foi plantada há muito tempo atrás. A geração de
glória a Deus, né? Esse louvor tem tudo a ver, né, com o tempo que a gente está vivendo, um tempo onde realmente jovens, né, assim como Saul, muito menino, né, uma criança ouviu o Senhor, e esse é o louvor para esse tempo, eu creio muito, de jovens que ouvem e que obedecem, né, à voz do Senhor. E antes da Ludmilla nessa aí, eu queria deixar aqui uma passagem que é o que o Senhor colocou mesmo no meu coração em relação a tudo isso que a gente tá começando, né? Que é 1 João 2,13, o finalzinho ali, né? Onde fala: Jovens, eu vos escrevo, pois venceste o maligno, né? Então, a juventude, ela tem a força, então, que a gente possa guardar essa palavra, né? Para que vocês não se cansem, para que vocês, né, não desfaleçam, mas que vocês realmente se movam pela palavra que o Senhor colocar no coração de vocês. Amém, meninas? Então, agora eu Amém. passo para Tainara. E se a Ludmilla quiser ficar, aí fica contigo, tá, Ludmilla? Fica à minha vontade, senão tu pode ir nos acompanhando e depois eu te chamo. Eu vou acompanhar e aí, quando for tocar de novo, pode me chamar, vou estar por aqui, tá bom? Então tá bom. Já volto. Eu Da já voz, volto. que louvor maravilhoso. Então vamos lá, Tainara, né, nossa querida do Ceará, próximo lá de Fortaleza, né? Eu anotei aqui o nome da tua cidade, mas eu já perdi. Então eu vou pedir que tu coloque, né, e fale o nome da tua cidade. É um nome bem difícil para mim, né? É difícil de guardar. Então, seja bem-vinda, né, Tainara, muito querida, uma amiga muito especial, que o Senhor uniu, né? E hoje a gente, ó, Aracoíba, né? E Araquari hoje a gente entende os é um. propósitos, os caminhos do Senhor, né? Então, fica bem à vontade, né, para falar, deixa o Senhor te usar e ministra aquilo que ele já colocou no teu coração para a gente despertar os jovens, né, para a vocação deles, para o chamado, para que os jovens entendam realmente o que que é uma vocação, porque às vezes tem jovens aqui que estão nos acompanhando, né, Tainara, e que nunca ouviram falar, né, mas o que que é vocação? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Exatamente. Pois é, Aracoiaba é um nome indígena, né? Que significa lugar onde os pássaros cantam. É muito bonito. Gosto muito. Quando a gente era criança que a gente ficava estudando, sabe? Sobre o nome, o símbolo da cidade, eu nunca esqueci disso. E, pois é, para quem não me conhece, né? O meu nome é Tainara Luz, sou do Ceará, de Aracoiaba, e a gente vai estar falando sobre vocação. E como a Renata já introduziu, né? E também a Ludmilla louvou, né? Sobre, né, a gente ser uma geração que escuta e atende o chamado de Deus, né? Amém. É muito importante. E aí, para começar, eu queria aqui que a Renata lesse, né? Em Efésios, que é o tema da qual a gente vai aqui estar falando. Uhum. Deixa eu abrir aqui. Efésios 4, né? Qual é o versículo? Deixa eu abrir aqui. A gente vai falar sobre aquilo que eu vou começar, né, falando sobre, primeiramente, o primeiro versículo do capítulo 4, né, que vai falar sobre a gente viver segundo o chamado, né, que o Senhor preparou para as nossas vidas. Uhum. É o versículo. Posso ler, então? Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, suplico-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes. Amém. Amém. Esse versículo aqui de Efésios, eu sempre lia, sabe, quando eu era mais nova. E eu tinha uma confusão, porque para mim vocação e chamada era a mesma coisa. Então, quando eu lia no versículo essas duas palavras, né, como se fosse algo diferente, eu não entendia bem isso, né? Porque, na verdade, né, as duas chamada e vocação, em grego kaleo, né, vai significar praticamente a mesma coisa. E vocare, em latim, né, que é vocação, significa chamada. Então, realmente, assim,
na questão linguística, é muito parecido. Mas aqui, para a gente começar, eu quero fazer uma diferença, né, entre uma palavra e outra, entre chamado e vocação. Né? Eu vou colocar o chamado como sendo algo mais geral, né, mais coletivo, como algo que Deus, um propósito de Deus para os cristãos de forma geral. Né? O propósito de Deus para a nossa vida enquanto servos e servas de Deus, de modo mais geral, em comunidade, como a igreja do Senhor. Né? E a vocação como algo mais específico, né? De cada indivíduo, porque algo que eu tenho aprendido com Deus é que nós somos usados, né, da nossa individualidade para trabalhar em comunidade, né? Para trabalhar e servir a igreja, para edificar a noiva de Cristo. Então, vocação é esse dom, é essa graça que o Senhor derrama na sua vida e na minha vida para a gente usar, né, a serviço do outro, a serviço da igreja, a serviço das pessoas que não são domésticas na fé também, né? E para começar, eu aqui vou estar falando, né, sobre alguns sentidos em que essa palavra na Bíblia ela vai ser usada. Por exemplo, em sentido de ao arrependimento, né? Chamado ao arrependimento. Porque nós sabemos que o homem, ele foi feito, né? Nós somos feitos para sermos semelhantes a Deus. Quando lá em Gênesis o Senhor vai falar, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E depois o Senhor vai fazer a mulher, né? E vai falar que ali eles são um, né? Uma só carne. Ou seja, a mulher também é a imagem de Deus, os dois são a imagem de Deus, e o pecado, ele desfigurou essa imagem. Né? Ele desfigurou, né, a coroa da criação de Deus, a qual o Senhor tinha criado para a glória de seu nome. Então, quando Cristo ele vem aqui na Terra, né, a primeira coisa que, quando o Senhor começa um ministério, é chamar as pessoas ao arrependimento. Né? Ou seja, volte, né, para o propósito a qual Deus lhe criou. Né? Volte, né? Você é chamado a se arrepender para você voltar a trilhar no caminho, né, que leva você a ser mais parecido com Cristo, a ser, né, a imagem e semelhança de Deus. Então, a gente vai começar por aí. Né? Nós fomos criados com um propósito, né, de glorificar o nome de Deus, de ser a imagem e semelhança de Deus. O pecado desfigura essa imagem. Cristo vem, né, sacrifica-se por nós, né, nos chama ao arrependimento, através dele, que é o vivo caminho, né, como em Hebreus fala. E aí a gente é chamado ao arrependimento. Nós temos ali Mateus 9, né, capítulo 9, versículo 13. Nós temos ali Marcos 2:17. Se a Renata depois quiser ler, né, Marcos 2:17. Deus também vai chamar, né, usar essa palavra chamado em várias ocasiões. O apóstolo Paulo vai escrever, né, capítulo 9, versículo 7 de Romanos, e, enfim, a gente tem várias e várias citações a qual vai ser usado essa palavra, esse termo, né, chamado ou vocação. E nesse âmbito de chamado geral, né, depois do arrependimento, né, nós passamos por um processo, né, o Senhor vai converter o nosso coração, né? O Espírito Santo, através da palavra, ele vai nos lavar, né? Ele vai nos justificar. Né? Quando nós chegamos ao conhecimento de Cristo, nós nos arrependemos, né? Nós somos lavados, nós somos purificados, nós somos justificados por Cristo Jesus. Né? Nós passamos por um processo de regeneração. E quando o Senhor faz isso por nós, ele nos devolve algo que nós perdemos, que é a dignidade. A dignidade, o Senhor, quando nós voltamos para Ele, né, Ele nos dá um nome, Ele nos dá, né, um propósito, Ele nos dá dignidade. Ele nos entrega isso, para que a gente viva segundo o propósito de Deus. Renata, lê Marcos 2:17. 2:17, né? Ao ouvir tal juízo, Jesus lhe ponderou: não são os que têm saúde que necessitam de médico, mas sim os enfermos. Eu não vim para convocar justos, mas sim pecadores. Então, o Senhor, ele veio nos chamar. Por quê? Porque, né, como fala em Romanos,
todos nós nos extraviamos, né, e destituídos somos da gloriosa presença de Deus. Então, Jesus, nós estamos doentes, né? Nós somos doentes, nós nascemos doentes, precisando da purificação que há em Cristo. Então, ele veio chamar aqueles que estão doentes, né? Aqueles que percebem a sua própria imundícia, a sua própria pecaminosidade. E Por aí isso nós que somos. todos, né, Tainara? Só complementando o que tu está falando, por isso que todos são chamados, né? Esse é algo que a gente vê em toda a Bíblia, Jesus nos chamando, né? Nos chamando para perto, para conhecer o Pai, para construir esse relacionamento com Deus, É né? algo que, né, muitos são chamados e poucos os escolhidos, poucos aqueles que Uhum. frutificam e perseveram, né, na sua caminhada. E aqui, né, fomos chamados segundo o propósito de Deus, Romanos 8, 28, e essa aqui eu vou ler. Capítulo 8 de Romanos, para mim, é sabe, eu amo, porque foi lido Também. no meu batismo, então eu nunca esqueci. Vou ler aqui, Romanos 8, 28. Minha letra é tão feia que eu não sei se eu escrevi um 1 ou foi um 2 aqui. Deixa eu ver aqui. Eu tenho aqui Romanos, que tu tinha me passado, Romanos 8, 28. Sim. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Não, tô lendo a outra. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são Uhum. chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Então, o Amém. Senhor, aqui nesse versículo 28 de Romanos, ele, ele vai estar, né, através de Paulo, né, que vai escrever, falando sobre um propósito muito grande que ele tem, né, para todos aqueles que são chamados, né? E que a gente pode ter uma certeza, né? E qual é a certeza? De que durante a nossa caminhada, vivendo o chamado de Deus, vivendo para a glória de Deus, todas as coisas vão contribuir para o nosso bem, né? E é algo que a gente sente uma consolação, né? Porque esse propósito que Deus vai nos chamar, a gente pode ter a certeza que muito antes da gente nascer, existir, o Senhor já havia, né, um plano preparado para nós, né, um propósito para a nossa vida que Ele tinha determinado, que Ele tinha separado para que nós andássemos nele, para que nós prosperássemos nesse caminho, que é o caminho bom, né? E toda vida que eu lembro desse caminho bom, eu lembro o Senhor, né, falando ali para o povo de Israel, né, em Deuteronômio, quando ele fala, olha, eu ponho diante de vós a bênção e a maldição, escolhei a bênção, né? Então, o Senhor, ele prepara o melhor para nós e ele nos mostra, ó, é por aqui, né? É esse o plano, é esse o propósito que eu tenho para a sua vida. Então, siga nele, prospere nele, né? Que você vai ser bem sucedido. E nesse chamado de viver para a glória de Deus, a gente tem que entender que todos os cristãos foram chamados para isso, né? Verdade. E há muitas pessoas lá fora que também foram chamadas para esse propósito, mas que ainda não o vivem, né? Que ainda não estão vivendo, né, de acordo com o propósito de Deus, de acordo com o chamado de Deus. E aí eu coloco, né, a palavra que é nós somos chamados para pregar. Lá no livro de Atos, logo no primeiro capítulo, a gente tem, né, quando Jesus fala, né, a ordem que Jesus deu à igreja e que vai ser assim a base, né, da história do livro de Atos, porque você tem o Cristo ali, né, que falou antes da sua ascensão, olha, ide, pregai, né, o evangelho. E aí você vai pregar, né, em Jerusalém, você vai pregar na Samaria, você vai pregar nas regiões vizinhas até os confins da terra, né? Até além. Exato. Você começa aqui, e foi uma coisa que eu aprendi no curso de Missão Missionária,
que muitas vezes a gente tem um sonho, Renata, muito grande, porque a gente acha que missão e que propósito é só quando a gente está além. É só quando eu tô Uhum. lá na África, é só quando eu tô lá no Ribeirinho, É, no Amazonas, é só quando eu tô no outro lado do mundo. Não, irmãos, sabe? Isso é muito importante. Há pessoas que são chamadas para isso, mas você pode ver que essas pessoas que foram chamadas para isso, Renata, elas nunca começaram lá, é. elas começaram aqui, né? Algo que muitas vezes você tem que tirar da cabeça de muitas pessoas, porque elas só acham que só vão trabalhar realmente para Deus, para a obra de Deus, e vão se entregar totalmente quando elas chegarem lá. É. Mas essa dedicação, essa busca, esse pregar, esse viver, né? Esse chamado, ele vai começar aqui. Vai começar Uhum. primeiramente com a sua conversão. Porque você não tem como pregar o evangelho se você não viver o evangelho. Se você não ser, né, um testemunho vivo. Amém. E isso que tu tá falando, né, Tainara, entra muito a própria questão da vocação, né? Porque daí a pessoa precisa entender que a ferramenta que ela tem é um instrumento para ela pregar e anunciar o evangelho. Seja lá você, né, da sua casa, cuidando dos teus filhos. Às vezes tem muitas mães, né, que pensam: "Ah, mas eu não prego o evangelho, eu não vou para outro lugar", mas tu tá ali levando o evangelho na tua casa, um jovem que está na escola, né? Eu sempre trabalhei desenvolvi projetos nas escolas. O maior campo missionário que tem é a escola. Você está ali aprendendo matemática, história, geografia, e você pode, né, também evangelizar, usar esse campo, né? O jovem precisa entender isso, que não precisa ele, então agora eu não vou fazer faculdade, e vou ir para a África, né? Glória a Deus que tem irmãos que vão para lá, a gente sabe. Mas dentro da universidade, hoje, na realidade que a gente vive, né? O maior campo missionário é as escolas e a universidade. Então tem que ter jovens lá, mas que pregue o evangelho com a sua vida, né? Não só falar a Bíblia, mas viver a Bíblia. Isso daí é uma das coisas que eu vejo que é a maior mudança de mentalidade que tem que ter no nosso meio, né? Cristão, e começando para os jovens entender que a vocação deles é realmente ser usada para a glória de Deus, né? E também assim, Renata, né? Quando eu vivo o evangelho, não somente por palavras, mas por ações, né? Eu estou sendo, né, alguém parecido com Cristo, Hum, porque Cristo, ele era santo em toda a sua maneira de ser, né? A palavra vai dizer que ele em tudo foi tentado, em tudo ele foi provado, mas em tudo ele foi aprovado. verdade. Ele não tropeçava em palavras, ele não tropeçava em ações, né? E ele ensinava com amor e humildade, né? E ele buscava ali corrigir, repreender, né? Mostrando o caminho correto. E quando tu tá falando ali de escola, de universidade, eu vejo essa necessidade da gente ter mais, sabe? Porque a gente tinha a gente não, eu tinha um projeto com outros estudantes que até hoje são meus melhores amigos, né? Yasmin, não sei se ela tá assistindo aqui, ou se ela ainda tá no culto. Yasmin, Emiliana e vários outros jovens, sabe? Que se tornaram meus melhores amigos, que a gente começou, sabe, com 4 jovens, debaixo de um cajueiro, em uma escola profissionalizante. E aí era só a gente lá. O almoço, ele começava às 11h40, terminava 1h10. E aí a gente pegava aquela fila enorme, comia bem rápido e ia para lá, pro cantinho da fé, que a gente chamava, né? E, sabe, começou com uma simplicidade tão grande, com amor tão grande, porque ali era um respiro, sabe? Era um respiro diante de tanta coisa que a gente via e que a gente, né, que tentavam fazer com que a gente recebesse, mas que a gente filtrava muito bem. E daqui a pouco chegava um, chegava outro, e a gente chegou a ter 50 pessoas ali, né, em um dia comum, como qualquer outro, ter ali 50 pessoas, né, evangélicas, católicas, ou que não eram nada, né, não praticavam nenhuma religião,
mas que ele ouvindo a palavra de Deus e muitos ali, que é um amigo meu que esses dias ele casou, gente que eu fiquei maravilhada, porque ele, né, foi um fruto. E ele tá firme nos caminhos do Senhor, né, encontrou uma moça, né, muito maravilhosa, que vive o evangelho de Cristo, e eles dois estão casados, né? E eu vejo ali a transformação e a evolução dele enquanto homem, né? Porque ele era um menino e ele virou homem, né? Porque ele era uma coisa no primeiro ano, sabe? Super bagunceiro, aquela com linguajar não muito bom, sabe? E ele se transformou, as notas dele melhoraram, a postura dele melhorou. Porque é isso que o evangelho faz, gente. Esse é o poder do evangelho. O evangelho, ele transforma você de dentro para fora e todo mundo vê, né? Porque Uhum. se você é um cristão verdadeiro, ninguém vê transformação na sua vida. Ninguém vê. Então, eu acho que essa transformação não aconteceu. Essa transformação não aconteceu, sabe? E aí teve vários, e é muito forte, porque se eu for contar aqui, eu vou perder o tema, né? Mas encontrei várias, quantas vezes no banheiro, eu ia no banheiro, no colégio, tinha moça chorando, se derramando os prantos. E eu chegava lá, meu amor, o que foi que aconteceu com você? E aí muitas vezes elas não queriam falar, e aí eu ia com jeitinho, ficava sentada, calada, do lado delas, e aí do nada elas começavam a se abrir para mim. E aí eu dava um abraço, e eu falava versículos da Bíblia, elas choravam, sabe? No primeiro ano, na primeira semana, eu já tinha encontrado uma menina assim, pranteando no corredor, porque um moço que ela tinha ficado, sabe? Tinha abandonado ela, enfim. E foram muitas coisas, né? Tinham jovens ali que doíam o nosso coração, porque ele falava assim pra gente, olha, o que adianta eu me reconciliar hoje e amanhã e usar cocaína? O que adianta eu aqui me reconciliar hoje e amanhã tá fumando maconha, né? E era uma moça assim que estava num processo de depressão muito grande. E o evangelho transforma as vidas, transforma a vida dessas pessoas, como transforma a nossa, né? Exatamente. Um dia o Senhor vai nos lapidando, ele vai, né, como aqui falaram, ele eleva a gente, né? Porque Romanos diz que nós ali, ó, fomos destituídos. Caiu. Destituído da gloriosa presença de Deus. E é o Evangelho por meio de Cristo, o nosso mediador, né? Nós tendo o Espírito Santo de Deus, o Evangelho ele nos eleva, ele nos aproxima, Uhum. nos faz ser um com Deus, né? Nos faz ser amigos de Deus, filhos de Deus, cordeiros de Cristo. E Uhum. isso é a obra maravilhosa do Evangelho, né? E é isso que a gente tem que fazer, viver o Evangelho, pregar o Evangelho. E aí entra a parte, né, mais assim, particular, né? Que maneira vai ser feito isso? Porque, ok, todo cristão é chamado. E aí eu vou passar bem rapidinho para essa parte para a gente ir avançando aqui, tá? Nós Uhum. somos chamados para viver o propósito de Deus, sermos, né, semelhante a Cristo e não ser egoísta enquanto a isso, né? Não viver, né, enclausulado num canto, só eu vou viver para Deus aqui enclausulado do mundo e não vou conversar com ninguém, não vou. Eu quero a salvação só para mim, não é assim. Então, você tem que pregar o evangelho. Nós somos chamados para sermos santos, né? Nós somos chamados para ser santos como o Senhor é santo. Né? Nós somos, assim, chamados a viver em comunidade, em união, sermos em união à igreja de Cristo. E Amém. aí, um corpo, né, como em Coríntios vai ser definida a igreja, tem os seus membros e cada membro tem sua função. Então nós fomos ok chamados para pregar, mas de que forma o Senhor lhe entregou nessa missão de pregar? E aí vai caber a sua vocação. Porque a Renata, ela me contando, pode até falar aqui, né, que ela achava que ia ter que largar a psicologia, né? Porque Uhum. com a psicologia e com as coisas que ela aprendia, ela não ia conseguir pregar, né? Porque ela achava que tinha que ser algo integral, de uma missionária, de um pastor. Mas a palavra, ela vai dizer, né? Que o Senhor deu uns para apóstolos, outros para doutores, né? Outros para mestres. E vai falar Pastor. que há uma Uhum. diversidade de dons, É. há uma diversidade de ministérios, há uma diversidade
Porque a graça de Deus, ela é multiforme. E ela trabalha na individualidade para a comunidade. Eu recebo os dons de Cristo não é para minha glória. Não é para eu me achar bam, não, irmão. É para você ser mais humilde, porque isso você não merece, né? E aí você tem esse dom que o Senhor lhe entrega para você servir. E quando a gente serve, a gente cresce. E aí pode falar, irmã, o testemunho que é maravilhoso. Amém, é verdade. E tudo isso, né, que a Tainara tá falando, isso talvez você olhe assim, ah, mas eu sou tão jovem. E muitas vezes, né, Tainara, o jovem ele se sente um pouco inseguro, né? Principalmente o adolescente. Ah, mas será que Deus pode me usar eu sendo um jovem com 15 anos? Não, isso daí não é só para quem já é lá um homem adulto, né? Já tem lá o curso de teologia. Deus, ele não olha, né, aquilo que a gente tem, todos os títulos que a gente carrega. Ele olha, né, é o coração, assim como foi a canção que a Ludmilla cantou ali no início, né? Tipo, é a geração de Samuel que unge Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus e ele foi escolhido ainda quando era um menino muito jovem. Então, a questão da vocação não importa a idade que você tem, né? Deus, assim, ele te chama, você pode ter 10 anos. Hoje eu tenho visto, né, tenho acompanhado algumas crianças, né? Tem uma menina que ela fez até uma live comigo no Dia da Criança, Milena, ela é um encanto, né? A gente tá sempre conversando e eu contei para ela um pouquinho do projeto de vocês, dos jovens. Então, ela é uma menina com 11 anos de idade que é muito usada por Deus, que ela entregou já, né, a infância dela e Deus tem usado ela pregando a palavra, construindo esses grupos de estudo, né? Então, às vezes você para e pensa, não, mas deixa quando eu tiver lá 40 anos. Deus não trabalha dessa forma, né? Ele vai lá e te escolhe e ele capacita. E essa busca, claro, precisa ser uma abertura tua também, né? De permitir que o Senhor vá fazendo a obra, trabalhando em ti, tu buscando se santificar, que é algo que tu mesmo falou, né, Tainara, dessa importância, assim, da questão de sermos santos. E a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá Deus. Então é um tempo da gente estar se santificando, né, para a gente realmente, assim, receber mais do Senhor. E essa santificação não é uma coisa, ah, então agora eu sou melhor que todo mundo, não, mas é deixar Deus, né, trabalhar. Quando a gente vai se santificando, é aí que a gente vai se parecendo com Cristo, né? É aí que a obra dele de regenerar dentro de nós vai acontecendo. E quando a gente se parece mais com Cristo, é aí que a gente é livre de verdade. É verdade. E lá em Gálatas, a palavra do Senhor vai falar que ele nos chamou para essa liberdade. E nós não podemos usar dela, né, de uma forma leviana, né? Mas nós temos que usar dessa liberdade que o Senhor nos libertou do fardo do pecado e da condenação do inferno e da nossa própria dominação, né, pelo pecado, de sermos dominados por ele. E aí, nesse propósito de que, olha, você não vai achando que Deus só trabalha de uma forma. Não, o Senhor não trabalha só de uma forma. Claro que Deus ele tem princípios, né? E nós temos os princípios de Deus na palavra de Deus que nos ensina. Mas dentro dessa palavra a gente vai ver, né, pessoas chamadas para um ministério, por exemplo, de profeta. Mas a maneira que Deus agiu na vida de cada um desses profetas nos ensina, né, que o Senhor ele é íntimo e ele quer ser íntimo de cada um de nós e trabalhar na nossa individualidade. Por Amém. exemplo, eu estava falando com um amigo meu, sabe, sobre isso, porque, por exemplo, Isaías, ele foi um profeta e ele foi chamado ao matrimônio, né? Ele casou com uma mulher que era profetisa também, profetizava também, e Jeremias não. O Uhum. Senhor mandou que ele não casasse, mas tanto um quanto o outro viveram o propósito de Deus, né? Oséias, ele foi chamado a casar com uma prostituta, uma mulher que era adúltera, né? Que não tinha o compromisso. E ele foi lá e viveu, né?
E a gente tem que entender isso. Que eu tô dando um exemplo, né, muito parecido, que é a questão do casamento. Um foi, um não, o outro foi algo um pouco mais improvável, né, que a gente não imagina, o profeta casando com uma prostituta, uma adúltera. Mas, assim, cada um teve sua história e cada um cumpriu o propósito de Deus. Por quê? Porque se Oséias preferisse ficar solteiro, igual Jeremias, né, ele estaria desobedecendo a ordem de Deus. Se Jeremias quisesse casar com uma profetisa igual Isaías, ele estaria desobedecendo a ordem de Deus. Então a gente tem que, sabe, gente, parar muitas vezes de olhar para o outro, para o chamado do outro e se perguntar Se por que comparar, né? Isso é uma Deus, né? que te Terrível. impede muitas vezes de viver a vontade de Deus, né? Porque você olha o outro. Então, assim, você vê o outro sendo bem-sucedido na vocação que Deus o chamou, né? Que você deixa de viver a sua. Exato. Muitas vezes a gente deixa de viver a nossa vocação porque a gente quer ser igual a fulano. Não tem problema nenhum de você admirar, né? De você gostar, de você querer ser um pregador, de você querer ser uma ótima, excelente psicóloga, de você querer ser um excelente médico e você ter inspirações, mas você não precisa querer ser aquela pessoa, agir Exato. daquela pessoa, porque tem gente que a gente vê que ela imita até os gestos, o jeito da outra Uhum. pessoa falar, porque ela quer ser igual, ela não quer ter, né, aquilo que Deus separou para ela. E isso faz com que a gente seja medíocre. Deus não chamou a gente para mediocridade, não. Ele nos chamou para cada um, né, ser eficiente naquilo que ele chamou, sabe? Isso Exatamente. é muito lindo. Porque aqui no capítulo 12 de Coríntios, quando ele vai falar de dons, né, ele vai falar do Espírito Santo. A primeira coisa que Paulo, aqui para essa igreja de Coríntios, que Paulo vai exortar eles, né, que olha, vocês foram tirados, né, de um lugar horrível. Vocês antes eram gentios que não conheciam o Espírito Santo, vocês não sabiam quem Deus era. E Deus teve misericórdia da vida de vocês, né? Deus deu dignidade, Deus deu conhecimento, Deus deu o penhor do Espírito Santo para a vida de vocês. Então vão viver de maneira digna, porque o Espírito Santo habita em vocês, e isso é maravilhoso. Eu não vou explanar isso daqui porque a gente depois vai falar sobre dons, né? E a gente Mas vai fazer, né, Tainara, o nosso próximo encontro vai ser sobre dons, a gente vai aprofundar daí, né? pronto, exatamente. Só que eu vou pegar só o comecinho, né? Que vai dizer assim, ó. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, pois bem sabeis que ereis gentios levados aos ídolos mudos, conforme ereis guiados. Ok, vou ler só até o versículo 2. Paulo, ele vai começar fazendo aqueles irmãos lembrar do passado deles e eles enxergarem a transformação que Deus havia promovido na vida deles para que eles valorizassem a obra de Cristo e para que eles valorizassem os dons espirituais. Então, quando ele tá, eu não quero que vocês sejam ignorantes enquanto a isso, porque é algo muito precioso. Eu não quero que vocês sejam, que vocês acham que é qualquer coisa, não, porque o Espírito Santo, ele não é igual aos ídolos que antes vocês adoravam, não. Ele é todo poderoso. Ele é o Espírito Santo de Deus, ele é Deus. E ele habita em vocês, então não sejam ignorantes. Busquem conhecer, busquem ter intimidade com o Espírito Santo, busquem receber, né? Isso, os dons de Deus e viver conforme a sua vocação, que é algo aqui, ó, Exatamente. individual para a sua vida. Então, eu não vou dizer, essa live não é para dizer qual é a sua vocação, não, porque a gente não é tem gente daí, né? Uma bola Que de cristal, né, que vai descobrir. de um pixel de tanto e você vai saber qual é a sua vocação, né? E isso é construído, né, Tainara, até tu agora falou um pouquinho sobre isso. Isso é construído e a gente descobre conforme a gente vai tendo intimidade com Deus, né? Porque às vezes a gente vê assim, a maioria das pessoas quando pensa no evangelho, então agora
eu vou largar tudo, você é um pregador, você é um músico. E aí, às vezes, quer somente estar lá no púlpito, né? Ah, eu quero tocar guitarra, eu quero tocar bateria, eu quero pregar, né, nas igrejas. Mas muitas vezes Deus vai te chamar para te ser um advogado, né? Um advogado com excelência que vai estar trabalhando através dos princípios, né? Ao E aí invés de tu... a melhor maneira de você pregar o evangelho e de você ser um testemunho vivo da obra de Deus. Exatamente. Até porque existem pessoas que a gente sabe, né, Tainara, eu sempre falei isso, que elas nunca vão pisar dentro de uma igreja, né, de um templo. Elas vão ouvir, elas vão ter a oportunidade de conhecer Cristo através das nossas vidas, né? Seja lá no ambiente onde tu trabalha, né? Seja lá na tua empresa, talvez você seja um empresário, e aí os teus clientes vão conhecer Cristo através da forma, né, como tu conduz os teus funcionários, né? Através da forma como tu lida com eles, né? Então, isso é muito importante também que desde a juventude você aprenda isso, porque às vezes os jovens criam um certo repúdio, né? Ah, então agora, né, ser cristão e viver a vontade de Deus, aí é só eu estar dentro da igreja. E aí entra muito o cuidado que tem que ter para não se tornar uma vida religiosa, né? Tu acha que só está com o Senhor ali, no sábado e no domingo. Aí na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, tu faz a tua vida o que tu quer. E não é assim, né? O Senhor sempre está conosco. E o quanto é importante a gente viver a nossa vida com Ele diariamente, né? E assim, usando o termo religioso no sentido que, por exemplo, os fariseus eram, né? Porque eles conheciam muito, eles liam muito, mas eles não viviam. Tanto que Jesus vai falar, né? Olha, vocês praticarem tudo que eles mandam você fazer, mas ó, não façam o que eles fazem, né? Uhum. Não façam o que eles fazem porque eles colocam fardos pesados nas costas das pessoas e eles não movem um dedo, né? Porque a palavra vai dizer lá no capítulo, acho que 23 de Mateus, né? Que eles davam um dízimo corretíssimo da hortelã, tudo, dos legumes, mas eles esqueciam do amor e da misericórdia. E aí Uhum. Jesus vai dizer, ó, dá, faz isso aqui, mas não esquece disso aqui, não. É. Uma coisa não substitui a outra, né? Exatamente. Então, você viver uma vida religiosa, né, nesse sentido, ele não vai fazer com que você seja mais santo do que o outro. Não vai fazer com que você esteja vivendo o propósito de Deus. Não necessariamente. Né? Porque você pode estar todo dia na igreja e você ser uma pessoa hipócrita. Uhum. Exatamente. Você seja E aí, alguém por que. isso que é tão importante, né, para os jovens que estamos ouvindo, a questão deles entenderem, né, que a escola, mais uma vez, a escola, porque jovem, né, geralmente está nesses lugares, a escola e a universidade, ali é o teu campo, né, ali é o lugar onde você vai ser sal e luz, que é o que a Bíblia nos ensina, né? Então, primeira vocação começa nisso, né? De tu entender, de tu buscar Deus, entender, Senhor, o que que tu queres comigo? Já, principalmente os alunos que estão aí no ensino médio, no terceiro ano, às vezes ficam, ai, mas o que que eu quero? Fazer um teste vocacional para me saber o que eu vou saber. Então, começa-se a conhecer o Senhor, que tu vai vendo também, né? Aquilo que tu gosta. Às vezes tu vai simplesmente para uma área só com essa questão, ah, eu quero, né, ter um bom trabalho para ganhar bastante dinheiro. E aí tu não vai estar vivendo para a glória de Deus também, né? Então é importante tu conhecer, assim, buscar conhecer o Senhor para que ele também te direcione nessa área, né? Porque existem muitos médicos, por exemplo, né? Médicos que são missionários, que usam a sua profissão para servir outras pessoas também, né? Exatamente, porque o Senhor, ele nos conhece. Então, ele sabe, né, qual é a nossa vocação. Você pode estar perdido, né? É. Chega uma fase na nossa vida que a gente tá assim, nossa, eu preciso ganhar dinheiro para construir a minha vida, né? Para ter sucesso e tal, e você acaba ficando muitas vezes perdido, porque você quer ser bem-sucedido para a sociedade. Você Uhum. não quer ser bem-sucedido diante de Deus.
Você não quer ser bem-aventurado diante de Deus, você quer ser bem-aventurado diante dos homens. E aí complica muito a sua vida, porque você tem uma escolha muito grande. Olha, você vai viver para a glória de Deus ou você vai querer viver para a sua glória, né? Porque é o seguinte, o Senhor nos faz bem-aventurados e não necessariamente, infelizmente, tenho que lhe dizer, se esse é o seu pensamento, não necessariamente a gente vai ser bem-sucedido diante dos padrões do mundo. Porque diante Exatamente. dos padrões do mundo, Jesus Cristo, os apóstolos, muitos, né, foram fracassados. Porque eles não tiveram fama, eles não tiveram riquezas, né? Muitos morreram muito precocemente, porque deram literalmente a sua A vida vida. para guardar uma mensagem que eles tinham Uhum. recebido e que eles não podiam, né? Dizer que, não creio nisso, não. Não, não me mate, não creio mais nisso, não. Eu vivi, eu creio, eu fui transformado. E por essa palavra, por esse Cristo, eu morro. Eu dou a minha vida. E dar a sua vida hoje, irmão, não necessariamente é ser fuzilado lá no Oriente Médio. Dar a sua vida por Cristo hoje, irmãos, é renunciar a você mesmo. Uhum. Quando o Cristo está dizendo assim, ó, quem quiser, né, ganhar a sua vida, perder lá, mas quem perder a sua vida por amor de mim, acha lá. Então, ó, tome sua cruz e siga-me. Todo dia. Tome sua cruz e siga-me. E tem gente que diz que a cruz é o marido, que a cruz. Aí o teu marido morre e tu fica sem cruz. Não, irmão. Tua cruz é você mesmo se mortificar todos os dias. Essa é Amém. a cruz que a gente tem que levar, porque todos os dias a gente tem que ir para o Calvário e morrer. Amém. E nesse Morrer. lugar, né, Tainara, eu sempre gosto de falar que a cruz, ela é o lugar de morte, nossa, mas de vida de Cristo, porque ele morreu, mas ele ressuscitou, né? Então, no momento que a gente vai para a cruz, a gente está morrendo, né? A gente está deixando ali nosso eu, nosso orgulho, nossa vontade, mas a gente está recebendo a vida dele, né? Então, Glória a Deus. isso Exatamente. essa é a mensagem que o evangelho traz, né? É a gente renunciar, e às vezes as pessoas pensam, mas então é uma vida, né, sofrida. Não, o evangelho, ele é vida e vida em abundância, né? É uma vida realmente assim que a gente vive para Cristo. E se a gente tem ele, a gente tem tudo, né? Sim. É aquela paz interior assim que excede todo entendimento, como fala em Filipenses, né? E como é importante, como uma pessoa, na verdade, ela é muito bem sucedida no sentido de ela tem essa convicção quando ela conhece o Senhor e ela sabe a sua vocação, né? Então essa é a maior mensagem hoje que a gente gostaria, né, de deixar assim para que os jovens busquem isso, né, para que os jovens não deixem passar muitos anos da sua vida para encontrar. Eu encontrei e descobri isso quando eu tinha 21 anos, né? Entendi logo cedo, né, para que Deus me chamou, né? E eu lembro assim que quando eu estava, tá me ouvindo? Só Oi? a gente ficou conversando e o tempo foi passando aqui. É, e aí eu lembro que eu decidi, não, então é isso, né? Mas eu queria, como falei, como tu falou, eu queria largar tudo. E aí Deus disse, não, segue. Porque eu sempre queria conhecer as pessoas, entender as pessoas, né? Então, essa foi uma vocação que eu desde o início entendi. E os jovens, nem todos foram chamados, como tu falou, né? Para serem dessa mesma forma. Por isso que a Bíblia diz que a gente vai se complementando, né? Essa é a multiforme graça de Deus. Então, seja você, né, um médico, seja você um advogado, seja você, né, um professor, mas faça tudo isso para a glória de Deus. Queria ler aqui em 1 Pedro, 1 Pedro capítulo 4. Vou ler o versículo 1 e 2, que diz assim, ó. Uhum. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então, Amém. esses dois versículos são riquíssimos, né? A gente pegar isso aqui e viver, gente, que maravilha. Porque
essa palavra, ela tem que servir como uma armadura para a nossa vida, para nossa mente, para que nos dias mais tenebrosos a gente tenha, sabe, uma blindagem. Nossa mente seja blindado com esse pensamento, né? Tavares, da teologia da prosperidade. Ah, é porque eu falei bem brevemente, né? Porque a gente não está aqui para dizer qual é a sua vocação e fazer aquele auê todo. Não. Você tem que ter uma vida devocional com Deus. Você tem que ter intimidade com Deus. Você tem que buscar, né? É. Você tem que ser um cristão. Eu não posso ser cristão por você, né? Eu tenho que ser cristão por mim, porque eu, né, vou ser uma imitadora de Cristo. Eu tenho que ser cristão verdadeiro. Muitos aí têm o nome de cristão, mas é só no IBGE, ou então é só realmente para ganhar fama, porque muitas vezes ser cristão, né, é uma coisa bonitinha para muitas pessoas, né? Mas ser um cristão falso, porque um cristão verdadeiro, irmão, ele sofre. Ele sofre, como a Renata disse, ele sofre, sabe? Mas com uma alegria tão grande que é igual quando, sabe, João e Pedro levam uma pisa e depois, quando eles são libertos, aqueles vão mandar calar a boca. E ele, oh, mais importa obedecer a Deus do que os homens. E É dali eles verdade. saíram alegres. Mãos, eles levaram a pisa e ficaram alegres por serem dignos de padecer afrontas por Cristo. Gente, que coisa maravilhosa, sabe? Isso é lindo. Yasmin aqui, minha amiga, viveu uma batalha comigo naquela EP, sabe? Durante aqueles 3 anos. Gente, é duro, mas é revigorante. Todo dia você se levantar e você saber que você tem um Deus tão grande que cuida de você tão pequeno, que lhe sustenta, É sabe? verdade. E me manda, olha, arme você com esse pensamento de que Cristo, ele padeceu. E aquele que padeceu cessa do pecado. Então, quando nós morremos para nós mesmos e vivemos por Cristo, como nós falamos aqui, nós cessamos o pecado. Aqui, ó, pecado, hoje não. Não venha, não, que não tá bom para você, né? E aí, para que no tempo que resta na nossa peregrinação aqui na Terra, a gente não viva segundo os padrões que nos dão, mas que o Cristo nos dá um padrão, né? Infelizmente, a gente vive numa sociedade hoje, Renata, que odeia padrões, que fala, eu vim aqui para quebrar padrões. E não Uhum. necessariamente quebrar padrões é uma coisa boa, pode ser algo terrível, né? Você quebrar um padrão que você tem de todo dia orar assim que acorda, não é um quebra de padrões bom, não. Você deixar de ler a palavra todo dia não é uma quebra de padrões bom, não. Então veja e repense os padrões que o mundo manda você quebrar, porque quando ele manda você quebrar um padrão que é segundo a Bíblia, ele está te dando um que é segundo a Satanás. Vou repetir, toda vez que alguém, né, alguma pessoa ou algum veículo de comunicação, alguma mídia, algo que chega até você, até mesmo os seus próprios pensamentos, o seu próprio eu, manda você quebrar um padrão da Bíblia, ele está te oferecendo um outro padrão, que é o padrão, né, que leva para o abismo, é o padrão de Satanás. Não é o padrão que Deus Todo-Poderoso Altíssimo nos deu. Porque o padrão do cristão está baseado na palavra do Senhor. Está baseado naquilo que o Senhor nos propôs. Se você aceitou, né, ser um seguidor de Cristo, você aceitou estar debaixo desse padrão. Então não vá querer dar uma de Superman, né, de grande revolucionário, e dizer que veio quebrar esse padrão, não. Porque esse padrão aqui é santo, Amém. santíssimo, e você não pode. Você não tem essa autoridade de quebrar, nem o anjo do céu tem. Quanto mais eu e você. Ou aceita ou sai. E é melhor aceitar. É melhor escolher a bênção do que a maldição. E aí ficou um monte de coisa aqui que a gente não trabalhou. Mas amém. Manda amém, porque a gente vai continuar, né? A gente depois a gente vai lançando aqui. Todo mundo que começou a acompanhar hoje, esteja conosco nos próximos, né? Para essa continuidade desses temas que a gente vai estar falando. E até você que talvez caiu aqui pela primeira vez, né? Pode chamar pode chamar a Tainara aí no direct
para saber mais, né? Talvez você esteja aí, tem algumas dúvidas, pode nos chamar, pode conversar, né? Porque nós estamos aqui para isso, para que você possa se abrir para ouvir mais sobre o Evangelho. Eu vou chamar a Lud, posso chamar a Lud então, Tainara? Tô ansiosa para ouvir a linda voz dela. Eu Vou queria chamar ser ela aqui vovó. para ela cantar mais uma canção, né? Essa, né, é uma vocação mesmo, é um chamado que a Ludmilla tem. Ela toca muitos instrumentos. Ela tá aprendendo até violino, né, Ludmilla? Sim, eu toco violão e violino. Isso, então é. E a família dela todinha toca muitos instrumentos. Então tu vê que é algo que eles têm que foi o Senhor que deu para a família, né? É uma musicista. Então vamos lá, Ludmilla. Agora é contigo para a gente encerrar. E depois eu queria pedir, Tainara, para te estar fazendo uma oração para a gente encerrar, tá bom? Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, não estou só, te sinta aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. O Senhor está sempre a me proteger, te sinta aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro grande, eu sou me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia, eu fui escolhido. No ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim. É mesmo assim, das aflições eu não quero enfrentar, mas o Senhor está me protegendo, está aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro grande, eu sou eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Tenho um chamado, evangelho anuncia, eu fui escolhido. No ventre da minha mãe, tem Deus na mão de mim. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, evangelho anuncia, eu fui escolhido. No ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado. Amém. Deus, eu amo. Glória a Deus. Né? Que a gente realmente possa viver o chamado, né? Cada um aqui dentro daquilo que Deus já escolheu para nós antes mesmo, né, da gente nascer. Que a gente encontre isso nele e a gente flua, né, em graça, em sabedoria, para que a glória toda seja dele. Então, essa foi nossa primeira live, né, com essa temática. Chame outros jovens para acompanhar, né? Acompanhe, né, nas redes das meninas as datas das nossas próximas reuniões aqui e ouça, né? Se abra também e construa, busque essa intimidade, né, com o Senhor, porque talvez você tenha dúvidas e a palavra ela nos dá todas as respostas. Amém? Glória. Então, Tainara, pode encerrar e nos vemos daqui a alguns dias. Amém? Isso daí que eu enviei uma indicação de louvor. Um louvor que eu gosto muito. Quem quiser escutar, escuta esse louvor aí. Deus acima de tudo, né? E ele vai falar que o Senhor tem que ser a nossa prioridade, né? Que nada pode estar, né? Como a nossa prioridade, né? Que não seja o Senhor. Porque
Se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Amém. Ele sabe o que eu necessito, ele é o meu provedor, né? Ele é o meu auxílio, ele é quem me orienta. Então a gente Amém. tem isso na nossa mente, né? E Amém, aí Pai. eu vou convidar você para estar fazendo essa oração junto com a gente. Amém. E agradecer a Renata, agradecer a Ludmila. Vocês Amém, foram Pai. maravilhosos. Amei estar aqui com vocês e com o pessoal aqui interagindo. Maravilhoso. Essa oração em nome de Jesus. Deus Amém, Pai. Santo, lindo. Nós te agradecemos, Senhor, muitíssimos pelo teu Amém, Pai. amor, pela tua misericórdia. Nós somos gratos a ti, Senhor. Queremos ser ainda mais, porque Amém, Jesus. muito pedimos, Senhor, e pouco agradecemos. Nos Verdade, Senhor. ensina a sermos mais gratos. Nos ensina, Senhor, a ouvir a tua voz, Amém, Senhor, Jesus. e a obedecê-la. Pai, que nós venhamos compreender aquilo que o Senhor preparou para a nossa vida. É verdade. Nós venhamos viver com dignidade diante do teu chamado, Amém. diante da vocação que o Senhor separou para as nossas vidas. Em nome de Meu Pai, Jesus. em tudo nós temos que ser santos. Em Amém, Pai. tudo nós temos que fazer para a tua glória. E nos ensina a entender. Nos ensina a viver, Senhor. É verdade, Senhor. Propósito maravilhoso. Fica conosco, abençoa cada vida, Em cada nome. jovem, cada senhora, meu Pai, a todos os líderes, oh Deus. Visita, meu Pai, a tua igreja em todo o mundo. Que Amém, Senhor. muitos sejam alcançados pela pregação do teu evangelho, Em que venham nome de Jesus. conhecer o poder que há em Cristo Jesus e a transformação pelo Espírito Santo, que opera em nós a cada dia. Verdade, E assim Pai. eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus Cristo, nos fortalece e nos faz sermos a tua imagem a cada dia. Amém. E graças a Deus. Amém. Amém. Meninas, muito obrigada, né, por cada uma de vocês. Vocês são muito especiais, né, para mim. E que vocês continuem sendo, né, usadas pelo Senhor em tudo aquilo que Deus já colocou na vida de vocês, que vocês fluam, né, e levem sal e luz por onde vocês forem, tá bom? Beijo, beijo a todos que estiveram aqui conosco. Oi? Vai ficar salvo, né? Fica, vai ficar salvo. Daí depois, se vocês quiserem baixar e colocarem também no de vocês. Pronto. Quem não conseguiu acompanhar porque chegou depois, vai ficar salvo no Instagram da Renata e eu vou ver se eu consigo salvar no meu também. Então tá. Beijão, tchau, tchau. Beijo.